Olá pessoal, bom dia. Vamos começar aqui mais um webinar promovido pela Lecom. Me chamo Fábio Duran, sou gerente de projetos, tenho aí quase uns 20 anos de experiência na área de TI e trabalho na Lecom há 9 anos. Quem vai participar junto conosco desse webinar é o Luiz Costa, que é líder técnico e desenvolvedor na Elo Group. A Elo Group é uma empresa parceira da Lecom. O Luiz tem mais de 10 anos de experiência, contribuindo aí para muitos projetos no Brasil, e um grande facilitador também. Bem, o objetivo desse webinar é falar um pouco de Agile Inception, né? Vamos aí numa primeira parte tentar resumir um pouco o conceito, né? Ou seja, aplicar um pouco a teoria e os fundamentos do que é uma Inception, e em seguida, né, o Luiz ele vai entrar contando um pouco mais na prática, né? Ou seja, mostrando para a gente casos reais de como realmente aplicar uma Inception nos projetos, tá? A nossa agenda, ela vai começar então falando o que é uma Inception, vamos depois entrar nos itens de fato de uma Inception, ou seja, na agenda Burnout, no Product Vision, Project Goals, personas, features, histórias, jornadas do usuário, como a gente encaixa as features nas jornadas do usuário, e falar um pouco também do case, né, que é o Luiz que vai entrar contando um pouco do case aí pra gente. Bem, vamos lá, né, mas o que é uma Inception, né? A Inception, dando uma definição bem simples, ela é um momento que marca o início de um projeto. É um momento em que o time ele se reúne e descobre de verdade o que vai fazer naquele projeto. É um momento que muitas vezes o pessoal conhece quem será o Product Owner, quem será o Scrum Master, qual vai ser a composição de fato do time, e aí juntos, né, todos juntos aí descobrem e entendem o escopo do projeto. Eu gosto bastante de uma palestra, né, do Paulo Caroli e do TC Caetano, né, que são aí dois grandes apaixonados, né, digamos assim, também por Inception, né. Eles comentam que a Inception é um momento onde as pessoas vão olhar para o PO, né, e vão dizer, né, eles falam bem dessa forma mesmo, né, pô, esse cara entende do produto, né, esse cara sabe o que esse produto vai fazer, né. O time também olha, né, e fala, pô, esse produto é bacana, esse produto realmente vai gerar um valor. E é bem por aí mesmo o momento da Inception, né? É onde todos conseguem entender o que é o produto, conseguem ver valor realmente no produto, para realmente juntos construírem algo que vai agregar muito valor naquele projeto, né? Outro ponto muito bacana da Inception é que é um momento onde você vai conseguir levantar os requisitos, né? E fazer com que o time se conheça, todos se conheçam para poder juntos construir o produto, né? Um ponto importante também, já citando aqui da Inception, né? Questão de tamanho de Inception, né? Algumas vezes temos clientes aí que não estão dispostos, até muitas vezes por questões financeiras, né, deixar o time parado por 2, 3, 4 semanas juntos em uma sala de reunião, discutindo o que vai ser feito, né? E aí o que acontece? Nessa parte que a gente tem que entrar e mostrar realmente para o cliente o quanto uma Inception é importante para que o time se conheça, para que todos conheçam o escopo do projeto e não saia aí desenvolvendo, né? Tem clientes que algumas vezes quer montar o time e quer que o time já saia desenvolvendo. E não, isso hoje a gente já tem provas, já tem cases de que isso realmente não é viável, né? Nem que a gente faça uma Inception curta, né? O Caroli, ele em algumas palestras, né, ele tem até um livro, depois eu vou citar no final, onde ele fala de uma Inception de uma semana. Ou seja, nem que seja uma Inception de uma semana, uma Inception curta, mas é muito importante que a gente faça uma Inception para poder fazer com que o time se conheça o PO, conheça o Scrum Master, consiga levantar os requisitos, as personas, enfim, consiga sair da Inception sabendo que realmente vai construir. Bom, vamos lá então, né? Vamos falar um pouquinho agora dos itens da Inception, né? Começamos aí pela agenda de burn-up, né?
ela é uma agenda que fica visual, né, e à mostra durante toda a fase da Inception. E vai servir para que todos vejam os artefatos e o tempo que a gente está estimando para fazer a Inception. Né? É uma agenda mesmo, né? Ou seja, temos que cumprir ela para conseguir passar por todos os pontos da Inception. E é muito importante que essa agenda de burn-up, né, ela fique à mostra, né? Ou seja, todos que estão participando ali do projeto possam verificar, possam olhar a agenda, para que realmente seja cumprido com os itens que estão ali, inclusive com os tempos, né, para que a gente possa realmente ser muito assertivo no tempo que está previsto ali na Inception. Né. E outro ponto importante também, né, às vezes as mudanças, naturalmente elas ocorrem, né, e elas são feitas ali na agenda de burn-up, né? Então todas as alterações, todos conseguem ver, todas as mudanças vão estar ali e todos vão conseguir acompanhar ali o que está sendo mudado durante a Inception. Outro item da Inception, né, muito importante, que é o Product Vision, que é construir a visão do produto. Né? Depois que a gente montou a agenda e todo mundo ali está ciente, né, do primeiro passo da Inception, até a visão aí do produto que será construído. Né? Como que a gente faz, né, na Inception? Né? A gente monta uma frase no quadro que deve ser escrita pelo time, né, que vai dar um entendimento de qual é o objetivo e a visão do produto. Geralmente é muito bacana a gente dividir o time em grupos para que cada um complemente uma parte da frase e com um tempo limitado, né? Porque senão o pessoal gasta realmente muito tempo nessa parte aí de construir a visão do produto. Né? Todo mundo montou a sua parte, juntamos tudo, né? E vamos ver que frase que a gente consegue montar ali. Muitas vezes não dá para entender nada do que foi montado ali na frase. E aí é importante que tenha uma integração muito grande entre todos os grupos que montaram, ou seja, todos juntos de novo, vão conversar e vão escrever de novo ali a parte deles ali para montar a frase. Geralmente ali no máximo 1 hora, né, mexendo aqui, mexendo um pouco ali, todo mundo consegue chegando numa frase que diz exatamente o que o produto tem que fazer. E assim, um ponto muito importante dessa parte do Product Vision é que assim, ela não é uma frase que acaba sendo imposta ali pelo PO. Ou seja, né, o próprio time que foi montado ali para trabalhar no projeto constrói a frase e constrói o entendimento da visão deles do que é o produto que vai ser desenvolvido. Né? Aí no slide, inclusive, tem alguns exemplos, né, de como montar a frase, né, para cliente final, cujo problema que precisa ser resolvido, o nome do produto, uma categoria desse produto que vai ser construído, e que benefício-chave, né, ou razão, né, que o cliente tem para adquirir esse produto. Né? Diferentemente aí você pode citar, de repente, alguma alternativa de concorrência que está trabalhando ali junto. Né? E o que o nosso produto, né, tem de diferença-chave. Né? Eu vou dar aqui 2 exemplos aqui de frases que foram construídas. Né? Para clientes que têm dificuldade em marcar consultas e exames do seu plano de saúde. Ou, aí poderia ser algum nome do produto que teria que ser construído. É um sistema de agendamento que casa sua necessidade com a disponibilidade do médico ou exame. Ao invés de ligar para vários médicos e clínicas, nosso sistema permite a realização de comparação automática e mostra os resultados viáveis para o paciente escolher. Esse é um exemplo de uma frase, né, que foi construída pelo time para se chegar na visão do produto. Um outro exemplo aqui, para gestores que têm dificuldade de controlar e aprovar as despesas de viagem, o Lecom BPM é uma plataforma de gerenciamento de processos que pode proporcionar o desenvolvimento e controle de despesas de viagem com vários níveis de aprovação e podendo ser expandido para outras áreas. Ao contrário de outras aplicações, nosso produto pode ser utilizado para controle e gestão de várias outras necessidades dentro das empresas. Percebem como a gente consegue construir frases que dão a direção do que seria a visão do produto que vai ser construído. Ok?
outra fase, né, o outro item aí da Inception, né, o Product Goals, ou seja, os objetivos do projeto, né. Depois da atividade do Product Vision, a gente precisa definir, né, os goals, né, o que a gente vai fazer realmente com um objetivo, né, qual é o objetivo claro desse projeto, né. Essa atividade, ao contrário da visão do produto, é importante que ela seja feita até individual, né, ou seja, pegar cada membro do time, né, e pedir para que cada um, em um post-it, escreva o que ele entende que será o objetivo do projeto, né, e vão colando esses post-its ali, de repente, num quadro, na parede, enfim. Depois que todo mundo colou ali, o PO vai olhar para todos aqueles post-its colados ali e eles vão intermediando, né, o PO ele vai intermediando junto com o time, cada um daqueles post-its para entender se os objetivos das pessoas do time estão claras e se realmente fazem sentido para o projeto, né. Lembrando, né, e reforçando, as ideias e a conversa de todo mundo nesse momento é muito importante e muito rico, porque é o PO e o time conversando para entender se todos estão realmente com o mesmo olhar e com o mesmo entendimento do que são os objetivos do projeto. A próxima atividade dentro da Inception é descobrir as personas, né? Ainda temos os objetivos que foram definidos ali individualmente de uma forma abstrata, vamos chamar assim, né? É uma ferramenta muito utilizada para detalhar um pouco mais os objetivos, você descobrir quais são as personas, né? Quais são os papéis, né? Ou seja, quais são os usuários do sistema, né? Desse projeto, né? Importante que assim, se você fizer uma Inception de uma semana, ela acaba sendo uma atividade bem rápida e reduzida, né? Agora, se você fizer uma Inception maior, né, você acaba fazendo desenho, acaba detalhando bastante quem são as personas ali do sistema, né. O levantamento das personas acaba sendo um momento bem descontraído, né, como vocês podem ver, inclusive, ali no desenho da apresentação, né, um momento onde as pessoas colam foto, ou muitas vezes fazem um desenho, ou seja, ele é descontraído e de criatividade mesmo, né. Tem algumas Inceptions também que o pessoal acaba usando até aquele framework, né, que não está aqui na tela, né, para levantar a persona, né, aqui é onde você tem que definir, né, o que aquela persona sente, o que ela vê, o que ela pensa, né, como que ela acorda de manhã, ou seja, descreve tudo ali na persona, né. O levantamento da persona é um momento bem importante que você vai conseguir entender realmente quais são as personas, ou seja, quais são os usuários e como eles vão trabalhar ali dentro do sistema. Bom, então, assim, nós já sabemos a visão do produto, já definimos alguns objetivos, já escrevemos as personas, né? E agora nós devemos, então, nos reunir para saber quais são as features, ou seja, quais são realmente as funcionalidades que nós vamos ter que implementar nesse projeto, né? Para que a gente possa chegar nos objetivos ali. Esse é um momento que é feito um brainstorm mesmo, onde a discussão tem que ser sempre direcionada para, reforçando, né, se descobrir como atender os objetivos e principalmente como atender os objetivos das personas, né. É importante nesse levantamento das features a gente colocar uma ordem de importância dos objetivos. Ver quais são as personas que são mais importantes para aquele desenvolvimento daquele projeto e assim vão surgindo as features de maior importância, tá? Definido as features, a gente já vai cair então para uma definição das histórias, né? Que é quebrar um pouco mais essas features, né? Avaliar e pensar mesmo o que precisamos fazer para alcançar aquelas features. Temos que olhar assim para as personas, né? Olhamos para a persona naquela feature e começamos a pensar o que tem que fazer. Nesse momento, assim, não existe uma receita de bolo, né? O time se juntar e pegar feature por feature e verificar quais são os pedaços de trabalho que temos que executar para implementar aquela feature.
Esse momento assim, é muito importante anotar tudo que foi discutido sobre as histórias. Tudo mesmo. Por mais que pareça algo que não é relevante, essa informação pode fazer falta lá na frente do projeto. Imagina lá na frente você olhar para uma história e não ter a menor ideia do que ela significa. Então, assim, anotem tudo mesmo. Tudo que for levantado durante esse momento das histórias, porque lá na frente ela pode te ajudar a entender e definir realmente o que é aquela história, né? Bom, agora nós vamos entrar na jornada do usuário, que é uma série de etapas onde se representa o cenário em que o usuário deve interagir com o produto que está sendo desenvolvido, né? Ou seja, você vai realmente desenhar o processo, né, para entender os passos que o usuário vai caminhar dentro do sistema, né? Como se fosse uma representação gráfica, vamos chamar assim, de todas as etapas do relacionamento ali do usuário, né, da persona, com o produto. Nela a gente descreve realmente os passos-chave percorridos antes, durante e depois da utilização do sistema. Aí a gente pode se perguntar, né, por que eu deveria usar uma jornada de usuário, né? Para que definir esses passos, né? Assim, ela ajuda muito a esclarecer a visão do projeto, né? Você consegue, através dela, entender o comportamento do usuário, né? Como o usuário vai se comportar, como ele vai agir, né? Se acontecer algo, qual é o próximo passo? Se der um erro ou qualquer coisa, qual seria o comportamento do sistema para o usuário naquele momento? Então, ela ajuda muito a identificar realmente o passo a passo do usuário, né? E quais são as funcionalidades também de alto nível que a gente tem que implementar para cada um desses usuários. Com a jornada do usuário, assim, a gente consegue dar uma boa clarificada, vamos chamar assim, de como será a interação do usuário com o produto, né? A gente consegue mapear claramente os passos das personas dos usuários com o produto. Agora o objetivo, né, de fazer um cruzamento da jornada com as features, né, é juntar mesmo isso daí, né, revalidar e verificar se toda análise feita até o momento, né. Geralmente deixamos, ou melhor, né, sempre que possível deixamos as jornadas e as features lado a lado quando a gente está montando isso, né, nos quadros, né. Então vocês podem ver duas fotos ou dois exemplos ali, onde de um lado a gente tem as features, do outro lado a gente tem a jornada, né, do usuário. Desculpa, gente. Vamos lá, então. Então a gente tem lá as features, né, de um lado, a jornada do outro lado, e a gente vai fazendo o quê? Vai juntando as features com aquelas jornadas, né? Aí, seguindo a jornada, ou seja, caminhando pelo processo, desenhando qual seria o caminho do usuário, a gente vai pegando as features ali e alinhando a jornada com as features, tá? Recapitulando um pouco o que todo passo que a gente fez até agora, né? Nós contextualizamos então o que é uma Inception, nós falamos então os passos do que é uma agenda burn-up, construímos aí a visão do produto, né, o Product Vision, definimos os objetivos do projeto, os Project Goals, levantamos quem são as personas ou os usuários do sistema, escrevemos quais são as features, né, ou as funcionalidades, né, quebramos as features ali em histórias, levantamos a jornada do usuário e fizemos então ali a ligação da jornada com as features, ou seja, saímos ali
de uma ideia, de uma construção, de um produto, né, de um projeto, de um processo, enfim. E fomos passo a passo construindo, né, a ideia do produto, as features, enfim. E chegamos aí no que seria o escopo, ou aquilo que a gente conseguiria passar realmente, né, ou que o time conseguiria entender, e conseguir aí dar início ou dar o pontapé inicial aí no projeto, né. Bom, gente, assim, o Luiz ele vai entrar agora contando, né, um caso, ou alguns casos reais, né, de como aplicar uma exception. Então a ideia realmente nessa primeira parte aí era tentar ir de uma forma simples e rápida, né, ver o que a gente conseguia passar para vocês do que é o conceito de uma exception, né. Deixei aí para vocês aí na tela 3 referências aí de livros, né, que são muito interessantes aí, que falam de Inception, inclusive um que é o do Paulo Caroli, direto ao ponto, que assim, eu recomendo a leitura, é um livro muito fácil a leitura dele, muito tranquilo, né, e se vocês pegarem qualquer um desses livros aí, vão dar aí alguns passos algumas dicas bem legais para vocês aí do que seriam realmente uma Inception, ok? Obrigado e até mais. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Luiz, eu trabalho na Elo Group, que é uma parceira da Lecom. E a ideia agora da segunda parte da apresentação é tentar mostrar um pouco como é que a gente pega toda essa ideia da Inception e usa isso na prática dentro dos nossos projetos aqui. Uma coisa que é importante ressaltar é que como em qualquer implementação ou implantação de uma teoria, a gente faz algumas modificações e adaptações para que a gente consiga trabalhar isso da melhor maneira possível no contexto que a gente está atuando. Então, se você for comparar o nosso estudo de caso com a implementação padrão do que o Fábio mostrou, existem algumas diferenças e eu vou explicar para vocês quais as dificuldades que nós encontramos e como é que a gente conseguiu lidar com essas dificuldades. Então esse estudo de caso aqui vai mostrar um pouco da aplicação do workshop de Inception em um projeto que a gente fez na área de saúde, que era uma empresa de telemedicina. Então eu vou explicar um pouquinho aqui o contexto desse problema e como é que a gente implementou isso, como é que a gente trabalhou esse workshop na prática. Bom, só para vocês entenderem um pouco esse contexto, esse projeto que a gente estava trabalhando era um projeto que visava construir uma solução de software para uma empresa que elabora laudos para exames de radiologia, exames médicos que envolvem radiologia. Então, a ideia é que você tenha um pool de profissionais médicos que atuam dando laudo em exames. Esses profissionais eles trabalham para esta empresa e eles atendem uma série de outras empresas, como hospitais e clínicas, que fazem esse exame. Então a nossa solução, a nossa proposta seria criar uma solução onde existir um controle de quais são os exames que precisam ser laudados e reunir radiologistas do país todo que pudessem laudar esses exames através dessa ferramenta. Então, só para vocês entenderem um pouco de como é que é a jornada de um cliente ou do processo dentro dessa solução, começa da seguinte maneira. Então, um paciente ele chega numa clínica ou hospital. Nessa clínica ou hospital, ele precisa fazer um exame de radiologia. Então, o médico vai solicitar esse exame para o paciente e esse paciente vai ser encaminhado ali para um lugar onde vai ser executado esse exame. Então isso lá numa clínica ou hospital que está fora do contexto dessa empresa que a gente está implementando a solução. Então o médico vai executar lá o exame do paciente e uma vez que esse exame foi executado, automaticamente esse exame é enviado para o nosso sistema
E aí esse exame chega numa fila, onde radiologistas que estão espalhados em qualquer lugar, que não precisam estar exatamente dentro desse hospital, eles podem fazer o laudo desses exames. Então, basicamente, se você for olhar de maneira direta o que esse sistema faz, ele basicamente é um workflow que controla a divisão de tarefas entre os radiologistas que vão trabalhar laudando exames. Logicamente, esses exames eles têm algumas prioridades que são definidas e a ideia é que o sistema tenha um motor de workflow que saiba passar qual é o próximo radiologista que vai laudar, o exame está em revisão, o exame foi laudado, está pronto até chegar o resultado novamente no hospital para entregar para o paciente. E a ideia é que a gente consiga, através desse workflow que vai controlar o processo de laudo, gerar indicadores para essa empresa. Esses indicadores vão ajudar a empresa a melhorar o processo dela e gerar dados também, estatísticas, para eventuais relatórios ou outras informações gerenciais que essa empresa precisa fornecer para o governo, por exemplo. Então, esse aí é o contexto da aplicação. E como é que a gente aplicou isso na prática, eu vou começar a mostrar agora. O nosso processo de desenvolvimento aqui, ele segue uma abordagem baseada muito no desenvolvimento ágil, lá no Agile, no Manifesto Ágil. Então, se você for reparar, uma definição de processo normal, como o Scrum, por exemplo, ele assume sempre que você já tenha um Product Backlog formado para a iniciação do processo. Então, lá no Scrum, se você for reparar, você já tem o Product Backlog já definido, provavelmente pelo PO junto com o cliente, e a partir daquele Product Backlog você começa a aplicar o processo de desenvolvimento. Então, você tem as cerimônias de planejamento, o ciclo de desenvolvimento dentro de uma sprint até chegar a review e a retrospectiva. No nosso caso, a gente adiciona uma fase anterior, que justamente é o momento onde a gente tem que entender de fato o que precisa ser construído e como é que a gente vai dar a solução para aquele problema. E aí é nesse momento que a gente faz o workshop de Inception. Como o Fábio diz anteriormente, o workshop de Inception é um momento onde você precisa entender de fato quais são os objetivos e o problema que aquela solução está tentando resolver. E o output dessa fase do processo, do workshop, é você ter um Product Backlog montado. Então agora você não assume que existe um Product Backlog, você tem um workshop para montar o Product Backlog e no final também você tem um roadmap dos releases, como é que essa solução vai ser entregue. No nosso caso, o nosso workshop de Inception, ele acontece com uma duração máxima de 1 semana. Então, a gente faz de tudo para tentar fazer com que o nosso workshop não ultrapasse 1 semana. Justamente para a gente ter um time box onde a gente tenta fechar esse workshop e direcionar, focar o máximo possível na solução. Se a gente deixar passar muito tempo, isso começa a ficar bem custoso. Então, como é que funciona no nosso caso a Inception? Esse aqui é um desenho que está num livro chamado Agile Samurai, do Jonathan Rasmussen. E esse livro é bem interessante, é um livro bem leve de ler. E ele mostra esse desenho aí, onde ele tenta conceitualizar o que é uma Inception. A ideia é que você faça uma série de reuniões, no nosso caso a gente tem no máximo 1 semana, onde as pessoas vão transformando o entendimento delas até chegar num entendimento único. No nosso caso, nessa Inception que eu estou mostrando aqui, a gente teve uma participação de 2 desenvolvedores, um designer e 3 pessoas de negócio, além de um facilitador. O PO está entre essas pessoas de negócio que eu estou dizendo aí. Então, a primeira atividade que a gente faz na Inception é tentar definir junto com os stakeholders ou as pessoas de negócio, desenvolvedores e designer, uma visão única sobre o que é aquela solução. E essa atividade é conhecida como visão, a definição da visão do produto. Esse quadro aqui que eu estou mostrando
é como é que a gente constrói essa visão. Se você for reparar, existem algumas coisas escritas no quadro e existem alguns post-its colados em partes do quadro. Então repara bem que a gente não tenta usar ferramentas sofisticadas no processo de workshop de Inception. É um quadro branco, post-it e pessoas trabalhando o tempo todo no foco da solução do problema. Então, se você for reparar, esse quadro foi escrito por alguém, esses post-its que estão pregados aí nesse quadro foram descritos pelas pessoas que estão participando do workshop. Então, se você pega, por exemplo, a lacuna, o produto, onde a gente define o nome do produto, as pessoas escrevem em post-it nomes que elas acham que esse produto deveriam ter. Então, vocês vão ver que algumas lacunas elas têm mais post-its que outros, até por conta de ser mais natural as pessoas estarem interessadas em algumas partes mais do que outras. Por exemplo, se você for reparar que a lacuna onde a gente diz quais são as funções desse produto, a gente tem uma quantidade maior de post-its. É bem importante deixar que as pessoas trabalhem um tempo escrevendo esses post-its. E o PO depois, junto com o facilitador da Inception e as pessoas, os stakeholders de negócio, eles vão tentar juntar esses post-its para formar uma frase. Alguns aprendizados que a gente teve ao longo do tempo na criação da visão de produto. Uma maneira muito simples de você escrever a lacuna onde vai estar o para nessa frase é você colocar o nome direto da empresa que você está atendendo. Isso nem sempre é uma boa prática. No nosso caso aqui, a gente fez essa Inception, a gente adicionou o nome ali de uma empresa e nem sempre isso é uma boa prática no processo da visão. Por que a gente percebeu isso? Porque normalmente quando você está fazendo uma solução, a solução não é diretamente para a empresa que está comprando essa solução. Normalmente sim, a empresa tem interesse na solução, mas quando você foca em um nicho ou grupo de usuários ou departamento da empresa que está interessado nessa solução, você consegue melhorar muito a escrita da visão. Então, por exemplo, se fosse uma empresa, talvez a empresa de radiologia, ao invés de ser o nome da empresa, a gente poderia dizer para os radiologistas que atuam na definição de laudos remotos. Sei lá, tentar definir melhor o nicho aonde você vai estar atuando a solução desse produto. Uma coisa importante também com relação à definição de visão. Quando a gente começa um workshop de Inception com um cliente que ele nunca fez um workshop, ou com um time que nunca fez um workshop de Inception, a primeira reação do time quando se começa a escrever a visão é não dar uma importância adequada a essa atividade. Porque é uma atividade onde você tem como objetivo final, ou do processo, criar uma frase com uma série de detalhes sobre aquele produto. Então as pessoas elas subestimam muito a importância dessa atividade, porque na cabeça da maioria dessas pessoas, elas já estão pensando nessa solução há um tempo, então a solução está bem formatada. Então uma coisa que é importante aí, você não subestimar a importância dessa atividade. Sempre faça a atividade de visão, porque quando você começa a expor as ideias de pessoas diferentes no quadro, ou materializar essas ideias, aquelas pessoas que concordavam antes com a solução do produto, elas passam a não concordar mais, porque as divergências elas vão ficar explícitas, escritas em algum lugar. E isso vai gerar uma discussão muito importante para entendimento do processo ou do problema que você está tentando resolver. Um outro ponto importante é não subestimar também o tempo dessa atividade. Não adianta você pensar que em 20 minutos você vai escrever essa frase, porque isso não vai acontecer. Então, o tempo dessa atividade, você precisa ter um tempo maior. Agora, é importante ter um time box, porque senão as discussões nunca vão acabar. Normalmente, eu gosto de definir no mínimo 1 hora para discussão de visão. Então, imagina que tem uma Inception que vai durar 1 semana, você vai ter ali 1 hora, 1 hora e meia para discussão
da visão do produto. Isso é bem importante. Só para falar um pouco também sobre o tamanho da Inception, a gente tenta fazer as reuniões em uma semana. Então a gente escolhe, por exemplo, 5 tardes durante uma semana para fazer esse workshop. Então o workshop ele é relativamente longo. Então você pega 5 tardes aí, pelo menos 4 horas de reunião em cada tarde. O que a gente percebeu é que as empresas elas não têm a disponibilidade de colocar as pessoas durante 5 tardes envolvidas totalmente nesse workshop. Então, algumas vezes a gente tenta reduzir um pouco essas reuniões para talvez 3 tardes ou 2 dias inteiros. Isso tem funcionado para a gente, mas às vezes a gente precisa ainda de algumas outras reuniões fora do workshop para melhorar esse entendimento. Mas é bem importante o time box para manter o foco. Então, uma vez que você definiu a visão desses produtos, a gente passa a criar ou tentar entender quais são as personas que vão atuar diretamente nesse produto. Então, o Fábio ele mostrou uma maneira de definir personas onde você coloca o desenho da persona, você escreve detalhes sobre essa persona. A gente é bem mais prático com relação a isso, a gente usa um quadro branco mesmo e escreve o que se precisa dentro desse quadro branco. Então, se você for reparar, às vezes é bem difícil quando você está num time que não está acostumado com esse tipo de técnica a descrever quais são as personas diretamente. Então, uma técnica que a gente usa normalmente é, ao invés de ir direto para as personas, a gente descreve os papéis ou as funções que as pessoas vão exercer dentro desse projeto. Então, nesse caso nosso aqui, a gente teria um técnico de radiologia, um radiologista, uma equipe de atendimento, uma equipe de TI, administradores, etc. Uma vez que você tem esses papéis definidos e o que são os itens mais importantes que esses papéis têm, por exemplo, o que é um técnico de radiologia? É um cara que normalmente tem entre 20 e 45 anos. Aí, a partir disso, você consegue achar quais são as personas de fato. Então, por exemplo, você tem lá o Alan, que é um cara do suporte técnico e tem 40 anos, com formação superior. Enfim, aí você começa a descrever, de fato, o que são essas personas. Então, aqui tem um destaque para um médico, que é o Ivan, que ele tem 50 anos já, é um cara que não conhece muito sobre informática. Essas descrições, quem está dando, normalmente são as pessoas que atuam no negócio, os stakeholders, né? Então, ele não conhece muito de informática, ele não consegue ser muito eficiente na hora de digitar um texto, se perde lá nos atalhos, é uma pessoa muito paciente e não gera muito estresse para a equipe. E ele trabalha em casa e usa o seu próprio computador. A atividade de definir as personas, ela tem uma importância muito grande de identificar detalhes sobre como o sistema vai ser utilizado ou como a solução vai ser utilizada, que você não consegue captar numa discussão só com os stakeholders. Porque a discussão com os stakeholders é meio que no brainstorming, numa discussão de persona você foca mais. Por exemplo, a gente quando começou esse projeto específico dessa Inception, a gente discutiu durante alguns dias, antes do workshop de Inception, o que era o projeto. E a gente só foi descobrir que os médicos radiologistas trabalhavam em sua própria casa definindo essa persona aí. Repara que a gente destaca isso na persona. E isso é uma informação de extrema utilidade, porque isso define a maneira como a gente vai implementar a solução técnica para esse problema. Então imagina que agora o médico trabalha em casa e no seu próprio computador. Então agora eu como técnico, passo a ter a noção de que eu não tenho controle sobre o ambiente que esse médico vai estar trabalhando. Eu não tenho mais controle sobre o sistema operacional que ele vai estar usando, qual o browser que ele vai estar usando. Então, é bem importante essa definição de detalhes dentro do processo de definição de personas. Se você for reparar no quadro, tem várias marcas vermelhas nas frases das personas definidas. Essas marcas vermelhas destacam elementos importantes que a gente só descobriu durante o processo de definição de persona. Apesar de ser aqui uma ferramenta muito simples, ela é muito poderosa para o nosso caso. Aqui um outro exemplo de um outro médico, mas basicamente é a mesma coisa, né? Então, assim, sobre as personas, é bem importante você tentar forçar
os seus stakeholders a pensar em pelo menos 2 exemplos que demonstram 2 lados extremos aqui. Esse extremo, entre aspas, são 2 usuários que têm características muito divergentes. Por exemplo, você tem ali aquele médico que é o Ivan, que é um cara que não gosta de digitar no computador, é um cara que é averso à tecnologia. Você tem um outro exemplo lá, que talvez é a Mariana, que é uma pessoa extremamente tecnológica, que usa lá todos os gadgets possíveis para tentar melhorar o trabalho dela. Enfim, você ter esses dois extremos, você faz um mapeamento muito mais interessante do que, de fato, são os usuários que vão trabalhar no seu projeto. Uma outra coisa importante no nosso processo de Inception é que a gente percebeu que é bem difícil falar de objetivos de negócio durante a construção do User Story Map, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é. O mapeamento das histórias. Então imagina o seguinte, a gente fez uma visão, a partir dessa visão você descobriu quais são as personas que vão atuar na solução que você quer atingir com essa visão. Então agora, dentro do processo padrão de Inception que o Fábio mostrou, você deveria pegar essas personas e essa visão e tentar elencar um conjunto de objetivos de negócio para a solução que você está desenvolvendo. A gente percebeu que isso não é uma tarefa trivial de fazer, apesar dela parecer muito simples. Porque normalmente, quando você tenta discutir objetivos com as pessoas do projeto, elas têm um nível de abstração extremamente alto. Eu quero reduzir o tempo de laudo de um radiologista. Esse é um objetivo de negócio importante para esse projeto. Então a gente parou de falar em objetivos e a gente começou a tratar diretamente o problema que a gente está tentando resolver com a solução. Então a gente pede para os stakeholders dizer os problemas que eles têm e quais são esses problemas e como a gente vai resolver esses problemas com a solução é o que a gente está discutindo na Inception. Isso se tornou bem mais eficiente para a gente. Então, por exemplo, quando eu perguntava para um stakeholder nessa Inception, qual é o objetivo de negócio que a gente quer alcançar com essa solução? Eu quero ser mais eficiente. Ou eu quero gerar mais laudos. Ok, mas de fato quais são os problemas que você tem? Então ele começou a me dizer, a gente demora muito para laudar. Se a gente demora muito para laudar, se eu conseguir ser mais eficiente laudando, quer dizer que eu vou conseguir fazer mais laudo. Isso vai ter um impacto financeiro importante para a empresa. Então é bem importante falar. No nosso caso, a gente tenta direcionar a discussão para problemas antes dos objetivos. Então, uma vez que a gente tem a visão, os stakeholders e essa discussão de problemas, a gente começa a construir o que a gente chama de User Story Map e que a gente chama também de jornada do usuário no User Story Map. Só para as pessoas ficarem mais claras, o que é a jornada do usuário? É uma descrição sobre o que uma determinada persona ou um usuário faz no projeto. Então repara que esse quadro aqui, a gente tem uns post-its amarelos colados ali, e esses post-its eles representam a ordem e as atividades que um determinado usuário faz na ferramenta. Então é bem importante você perceber o que é e como é organizado esse quadro para você ter uma ideia de fato do que é o User Story Map. Então quanto mais à esquerda você tem atividades, mais iniciais são essas atividades para um usuário. Então repara o seguinte, nesse processo aqui do sistema de radiologia, a atividade mais inicial talvez é o cara no hospital lançar um laudo no sistema. Então esse cara dentro do hospital vai lançar um laudo no sistema, é a primeira atividade. Depois disso essas atividades vão começar a se sequenciar na linha do tempo. Então, nessa atividade aqui, se você for reparar, essas duas pessoas que estão fazendo essa atividade são stakeholders do projeto, são eles que estão organizando esse quadro. Uma vez que você fez isso, você começa a colar com os post-its azuis ali quais as pessoas participam dessas atividades. Então, essa é a primeira fase do processo de definição do quadro do User Story Map. E uma vez que você fez isso, você começa a dividir os módulos da solução. Então, nesse caso aqui, você tem a gerenciamento de escala, a gestão
da elaboração de laudo, enfim, você começa a fazer uma segmentação do seu quadro com esses módulos. Isso é bem importante. Uma vez que você tem os módulos definidos, as atividades definidas e as personas que estão ligadas a essas atividades, aí você começa a discutir quais são as histórias de usuário que precisam ser implementadas para suportar aquela atividade que um usuário tem. Então, o que é uma atividade do usuário? Por exemplo, incluir um laudo no sistema. Mas o que eu preciso fazer para permitir que o usuário consiga incluir um laudo do sistema? Então você começa a criar as histórias de usuário. Eu preciso ter permitir que o usuário inclua laudo relacionado com os tipos de doença de um paciente. Enfim, você começa a definir essas histórias e organizar elas no quadro. Então, esse quadro ele tem uma organização também bem importante. Quanto mais alto as histórias estão no quadro, ou seja, quanto mais próximas elas estão dos post-its amarelos, mais importantes as histórias são para o funcionamento do sistema. Quanto mais baixo estão no quadro, menos importantes as histórias são. Então, isso é uma maneira de você priorizar. Então, da esquerda para a direita, você tem uma ordem de execução do processo e de cima para baixo você tem uma ordem de importância dessas atividades. Então, é assim que a gente organiza o User Story Map. Então, aqui está um exemplo de uma história que é, como radiologista, eu quero ter um espaço de texto onde eu possa carregar templates de laudo e editar a fonte do texto para que eu possa elaborar o laudo mais rapidamente. Então, isso é uma história que surgiu aí e está representada por esses post-its laranjas aí. Uma coisa que a gente aprendeu também fazendo algumas inceptions. Nem sempre história vai ser a melhor unidade para você descrever as funcionalidades de um sistema, dependendo do contexto que você está. Às vezes você está num time que a equipe não está acostumada com lidar com histórias, está acostumado a lidar com funcionalidades. Então, talvez é melhor você usar funcionalidades. Por exemplo, deve existir uma tela de cadastro para o radiologista escrever o seu laudo. Talvez é uma maneira interessante também de descrever as implementações da atividade do usuário. Eu, particularmente, gosto mais de usar histórias. Então, nas inceptions que eu trabalho, que eu facilito, a gente tenta usar histórias o máximo possível. Mas nem sempre é possível. E uma vez que você tem o quadro montado, então aqui você tem uma ideia mais ou menos do quadro montado, você começa, então, junto com os stakeholders, fazer um recorte de releases, baseado na importância dessas atividades. Então aqui, se você for reparar esse quadro, os releases eles parecem meio bagunçados, mas não é tão bagunçado assim não. Então se você tem aqui, por exemplo, o release 1, que está concentrado aqui na parte de cima do segundo módulo, e você tem release 2, então esse recorte é feito junto com os stakeholders. Uma coisa muito importante nesses recortes, você não vai começar a construir a solução pela ordem lógica da construção. O que quer dizer isso? Assim, tentando ser mais claro. Imagina que você está fazendo um sistema para uma loja, um comércio eletrônico. Então, assim, o que tem de mais valor para o cara do comércio eletrônico, generalizando ao máximo e simplificando ao máximo, é vender os produtos através da internet. Então, assim, se você fosse tentar construir a solução para esse cara, talvez para esse cliente, o que traz mais valor para ele é eu conseguir vender os produtos. Mas se você for olhar a lógica da construção, para eu vender os produtos, primeiro eu preciso ter os produtos cadastrados na minha empresa. Então, muita gente começa projeto de software fazendo isso. Então, primeiro vamos construir os módulos para cadastrar esses produtos, para depois eu permitir vender esses produtos. Quando você faz uma inception e organiza a inception em termos de valor de negócio para o cliente e resolução dos problemas para esse cliente, essa solução lógica, essa abordagem lógica de processo, ela não acontece mais. Você vai simplesmente implementar aquilo que traz mais valor para o cara no primeiro momento. Nesse caso aqui, que eu dei de exemplo agora da loja, talvez é fazer a loja online vender produtos. Então o primeiro release é esse, não tem cadastro de produto.
E como é que o cara vai cadastrar o produto? Isso é um outro problema. Primeiro ele vai importar por Excel, a gente vai fazer uma importação de um dado em arquivo texto. Não sei, você como solucionador do problema dele tem que dar uma solução, mas entregar o maior valor para esse cara possível. Então o primeiro release dessa Inception aqui foi de fato permitir os radiologistas fazerem os laudos pelo sistema. Então, assim, alguns aprendizados também que a gente teve nesse planejamento das entregas. Assim. Então, no momento da priorização e da divisão de cada release, é que a gente acha importante guiar a discussão para os objetivos, mas não do projeto em todo. O objetivo que eu tenho com aquele release. Então, por exemplo, eu quero permitir os caras darem laudo agora, porque permitindo eles fazerem laudo, nesse caso específico desse projeto, eu consigo parar de usar uma solução americana que eu gasto X dólares, $1.000 por mês para usar e eu vou ter uma economia de X reais por mês. Então esse foi o nosso primeiro objetivo a ser alcançado com a release. Então para cada release a gente tem objetivos bem específicos. No final da Inception, o que sai de artefato para o cliente, para o time de desenvolvimento que vai trabalhar nesse produto? Eu falei que sairiam 2 artefatos principais, o Product Backlog e o planejamento de releases. Aqui é um exemplo de um artefato de planejamento de releases, não desse projeto que eu mostrei na Inception aqui, mas de um outro projeto. Então repara aqui que você tem em uma planilha mesmo, como eu falei, a gente usa sempre as ferramentas mais simples para não desviar o foco do trabalho do workshop, que é o entendimento do problema. Então a gente usa aqui um Excel, uma planilha em Excel, e define quais são os objetivos de release. Os objetivos dos releases também são feitos, são encontrados através de um brainstorm. Então você sai com uma série de objetivos, porque cada uma das pessoas que estão ali envolvidas no projeto tem sua própria visão de quais são os objetivos desse projeto. Então depois que você tem lá um brainstorm com um monte de objetivos para cada um dos releases, volta uma reunião que o facilitador e o PO eles usam para organizar esses releases de uma maneira mais interessante. Aí. Nesse caso aqui, se você for reparar, a gente tem vários objetivos para o primeiro release e para o segundo release. A gente tem esses objetivos em negrito, que são os objetivos principais desses releases. Então, assim, quando eu entreguei o release 1, como é que eu sei que eu tive um sucesso nessa entrega? Poxa, eu tive uma redução de trabalho manual? Então, eu tive maior confiabilidade nas informações que eu gerei? E é bem importante também você ter esses objetivos de maneira que você consiga verificar esses objetivos no final das entregas. Então, esse aqui é um exemplo de um planejamento de releases de entregas. E aqui é um exemplo de um Product Backlog, de um final de uma Inception. Também não é a mesma que eu estou mostrando no case aqui, mas é um exemplo que eu tinha aqui que eu achei interessante mostrar. Se você for reparar aqui, você tem aqui a lista de releases, onde as atividades as funcionalidades vão estar ligadas aos releases. As atividades que cada uma dessas funcionalidades está ligada, por exemplo, uma atividade de usuário nesse projeto aqui era incluir o contrato, e você teria lá cadastrar os parceiros e os clientes aqui. Então esse é um exemplo de uma planilha de Product Backlog, que é bem interessante de ter como exemplo aí. Bom, assim pessoal, isso aqui foi eu tentei aqui dar uma passada bem geral no que é a Inception e como é que a gente faz a nossa própria Inception, baseada basicamente em 2 referências importantes, que é o Paulo Caroli com o livro dele e o livro Agile Samurai. A gente fez algumas adaptações de acordo com os aprendizados que a gente foi tendo durante esses 2 anos que a gente vem aplicando esse processo. E eu tentei mostrar para vocês assim, de uma maneira bem rápida, aí, talvez em 20 ou 25 minutos, como é que se faz um workshop desse. Lógico que tem muitos detalhes que precisam ser discutidos, mas a ideia geral é essa. Eu não sei se vocês tiveram algumas dúvidas, eu acho que tem algumas dúvidas aqui que eu posso tentar responder. Então, deixa eu ver aqui algumas que
tenho anotado aqui. O Horácio Brahim, ele fez uma pergunta que é a seguinte: o mapeamento das histórias é realizado junto com as funcionalidades? Horácio, é assim, na verdade existe uma discussão bem quente na comunidade sobre a gente mapeia funcionalidades ou histórias de usuário. Isso é uma discussão bem importante na comunidade e muitas pessoas fazem isso de maneira diferente. Eu mapeio sempre, ou tento sempre aplicar histórias de usuário. Então, só para entender a sua pergunta sim, as histórias são sempre mapeadas junto com as funcionalidades. Por quê? Porque no momento que você está fazendo o User Story Map, você está discutindo funcionalidades e as histórias estão acontecendo, a discussão das histórias estão acontecendo nesse mesmo momento. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Qual a diferença da Inception para o Design Think? Isso é uma pergunta bem interessante também. É que quando você pensa em Design Think, você tem um conceito que ele é bem geral. A Inception, na verdade, ela usa as ideias do Design Think para organizar uma forma de trabalho, organizar uma reunião de trabalho para atingir um objetivo final, que é entender a solução de um problema. Então, não existe uma diferença, os dois não são opostos, assim. Então, a Inception, ela usa as técnicas do Design Think para fazer, entender o problema para gerir uma solução para um problema. Então, por exemplo, se você for entender, se você observar como é que a atividade de visão dentro do workshop de Inception é feita, aquilo ali é basicamente todas as ideias que tem lá no Design Think aplicado dentro do processo de Inception. Então, assim, diria que a Inception usa as técnicas do Design Think. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vocês poderiam, por gentileza, definir os termos técnicos? Bom, assim, existem alguns termos técnicos aqui. Eu vou tentar falar rapidamente o que é a Inception. A Inception é uma atividade que acontece antes do projeto iniciar de fato, para entendimento do problema que você vai resolver com aquela solução. Um outro termo aqui é a visão do produto, que é o momento em que você tenta entender de fato, ou juntar em uma discussão, as ideias dos stakeholders e tentar sair com uma visão sobre o que aquele produto vai ser. A gente tem um outro tema importante que eu usei aqui, histórias de usuário, que é uma maneira de você descrever um requisito de um sistema. Atualmente a gente não detalha requisitos nos níveis muito grandes, então a gente tem uma história que tenta capturar a ideia daquele requisito, e a história, ela normalmente, alguns autores eles definem a história de usuário como um convite para um diálogo. Então, você tem a história de usuário, então, que é uma forma de definir esses requisitos. E o que é uma release? Uma release, na verdade, é um marco para a entrega de um projeto. Antigamente, né, se a gente for olhar lá no desenvolvimento dos anos 90, você tinha meses de projetos para você entregar no final uma solução. Então você passava 6 meses desenvolvendo um projeto para entregar o projeto final pronto depois de 6 meses. Hoje em dia o que a gente faz é dividir o projeto em pequenas partes que a gente chama de releases. As releases, elas entregam partes de um projeto que cumprem um objetivo de negócio. Então, uma release é uma parte de um projeto. Normalmente a gente usa entregar releases em 2 meses ou no máximo 3 meses. Isso é uma maneira que a gente trabalha aqui na empresa. Outras empresas usam outras métricas para definir tamanho de release. Na nossa empresa a gente usa de 2 a 3 meses. Tá, então vamos lá. Uma outra pergunta aqui. Quando se declara as funcionalidades mais importantes,
acaba se dando valor para elas ou é apenas uma definição? É um valor, sim. Só que a gente não usa nenhuma métrica para dizer esse valor. Então, por exemplo, no Scrum as pessoas falam sobre ROI. Existem maneiras de você calcular esse ROI. Dentro de um workshop de Inception, você não tem muito tempo disponível para fazer esses cálculos ou entender isso de maneira muito precisa. Então, o que a gente faz é discutir ou conduzir uma discussão no nível de importância que aquela atividade tem, ou aquela funcionalidade tem, para a atividade do usuário que está sendo discutida. Então, essa discussão é muito mais feeling de quem está trabalhando naquele momento. E isso é bem legal, porque se você faz isso seguindo a ordem de execução do User Story Map, você vai ter as atividades mais importantes aparecendo naturalmente dentro do seu mapa de histórias. Para quem quiser saber mais sobre User Story Map, procura sobre Jeff Patton, e ele tem um livro chamado User Story Map, que ele mostra como fazer essa atividade aí. Vamos lá, última pergunta aqui, pessoal. Não seria importante definir métricas para a entrega? Sem estas, caberia interpretação negativa ou positiva, possivelmente inverdadeiras por parte do cliente. Então, como eu falei, a gente usa um processo de desenvolvimento com base nos princípios e valores do Manifesto Ágil. Isso significa que o seu cliente, ele é parte e membro do time de solução do seu projeto. Isso significa que o cliente ele faz parte e ele contribui pelo sucesso da solução. Então, ao invés da gente construir coisas e mostrar para o cliente ele participa dessa construção. Então, assim, os processos de desenvolvimento, eles vão te dar maneiras de você alcançar isso. Por exemplo, no Scrum você tem sprints. Então, os sprints te permitem fazer ajustar essas expectativas dentro de pequenas unidades de tempo. A gente usa aqui na empresa sprints de 12 dias ou 15 dias no máximo. Então, a cada 15 dias você tem reuniões onde você redireciona o projeto junto com o cliente através das implementações que você fez nesse período. Então, por conta disso, você tem, sim, métricas de entrega. Aí, o ideal é que no final da Inception você tem expectativas e datas de entrega para cada release. Então, por exemplo, no final da Inception você fala, dentro de 3 meses eu quero o release 1 implementado. Mas você não fixa o escopo daquele release 1. Isso vai ser discutido dentro das sprints de implementação junto com o seu cliente. O que importa é que o objetivo da release 1 seja alcançado em 3 meses. Isso é o que é combinado. Bom, pessoal, acho que é isso. Eu vou encerrar aqui a apresentação. Acho que foi bem interessante poder discutir com vocês. Eu acho que foi... O tempo, às vezes, é um fator limitante aqui para a gente conseguir discutir em mais detalhes, mas acho que deu uma boa ideia aqui do que é e como é que se traz, desde a teoria até a prática, a implementação desse conceito de Inception aí. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela participação. Até a próxima. Valeu.